Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos lá para mais uma aula online. Estamos na disciplina de atendimento e recepção, né? E vamos dar continuidade ao que estamos estudando. Na última aula, né, a gente falou sobre atender bem ou tratar bem, né? Que é um assunto bem interessante, né? O que é uma coisa e o que é outra, porque as duas não são a mesma coisa. Então, para a gente compreender. Hoje vamos falar sobre atendimento ao público. Como fazer um excelente atendimento. Vamos lá. Disciplina de atendimento e recepção, professora Sheila, para mais uma aula. Vamos lá? A fuga dos clientes, né? Serviços e postura de atendimento, né? E o profissional de atendimento. Isso são os itens que a gente vai tratar durante essa aula, ok? Os 3 passos do verdadeiro profissional de atendimento, né? Entender o seu verdadeiro papel, entender o lado humano e manter um estado de espírito positivo. São 3 critérios muito importantes, né? Qual é o papel que a gente está desempenhando, o nosso lado humano, porque as coisas acontecem e temos que saber nos colocar na posição do outro e manter o estado de espírito. Então vamos ver cada um individualmente, né? Os 3 passos, então, né? Entender o seu verdadeiro papel, compreender e atender às necessidades dos clientes, fazer com que ele seja bem resolvido, ajudá-lo a se sentir importante, proporcioná-lo um ambiente agradável. Esse profissional é voltado completamente para a interação com o cliente, estando sempre com sua antena ligadas neste, para perceber constantemente suas necessidades. O segundo passo, né? Entender o lado humano. Fique feliz em fazer o outro feliz. Goste de lidar com pessoas. Se espera que eles fiquem felizes em fazer o outro feliz, pois para esse profissional a felicidade de uma pessoa começa no mesmo instante em que ela cessa a busca da própria felicidade para buscar a felicidade do outro. Interessante isso, né? E o terceiro, né, é manter um estado de espírito positivo, né? Entender a necessidade de manter um estado de espírito positivo. Cultiva pensamentos e sentimentos positivos para ter atitudes adequadas no momento do atendimento. Cultiva o estado de espírito antes de chegar ao trabalho, né, ao cliente. O primeiro passo de cada dia é iniciar o trabalho com consciência de que seu principal papel é de ajudar os clientes a solucionar suas necessidades. Bem interessante, né? Requisitos para contratar, né? Contratação desses profissionais, né? Gostar do serviço, gostar de lidar com gente, ter humildade, ser extrovertido e cuidar da aparência. O profissional do atendimento. Agora vamos falar então um pouquinho de cada uma dos aspectos que precisamos ter, né? A postura pode ser entendida como a junção, como a união, vamos dizer assim, de todos os aspectos relacionados com a nossa expressão corporal, né? E com todo o nosso as nossas condições e emoções, né? Condição emocional. Isso quer dizer com a nossa postura, né? Fica terminantemente proibido quando falamos em postura, né? Algumas posturas inadequadas. Quais são elas, as posturas inadequadas, né? Mascar chicletes, né? Cuspir, comer enquanto está conversando, gritar, né? Bocejar, são coisas que deixam o cliente insatisfeito e que com certeza vão fazer com que ele, né, não queira mais voltar a esse estabelecimento, né? O olhar, né? O olhar transmite a nossa alma. Então, através do olhar, podemos passar para pessoas emoções que estamos sentindo. Então,
ter um olhar sempre brilhante faz com que o cliente entenda que estamos trabalhando satisfeito e que realmente aquele estabelecimento vai trazer segurança para ele, né? O raio de ação, qual é o raio de ação? É a aproximação. O que preciso fazer quando eu me aproximo, né, de um cliente? Qual é o que eu preciso estar fazendo, né? Então, isso faz a diferença. A aproximação do cliente tem que ter todo um cuidado, né? Eu não posso chegar correndo, eu não posso chegar estabanada, eu tenho que chegar com calma, tratando ele como se faz necessário. A invasão, né? Ao estarmos tendo contato com o cliente, precisamos ser o menos invasivo possível, né? Vamos se fazer presente, mas ao mesmo tempo temos que dar abertura para ele procurar o que ele realmente quer. A gente não pode forçá-lo a nada, certo? O sorriso abre as portas e é considerado a linguagem universal. Vocês já ouviram essa frase, né? O sorriso tem a capacidade de mudar o estado de espírito do cliente, né? Se o cliente chega às vezes na loja de cara trancada e a gente dá um sorriso e conversa alegremente com ele, ele acaba mudando a forma e começa a ver as coisas, né? Então é de extrema importância, né? Ir ao encontro do cliente. Quando o cliente chega na loja, não espere que ele venha até você. Eu digo na loja, no empreendimento, né? Ou onde seja. Vá até o cliente, vá em busca de ver quais as necessidades dele. Isso faz sim toda a diferença. Ele quer que você faça isso, ele quer que você vá lá, busque com ele o que ele deseja, né? Então, isso faz sim a diferença. A primeira impressão, né? A primeira impressão é a que fica. Você já ouviu essa frase, né? É bem interessante, né? A empresa ela tem muito a perder quando o cliente não gosta do atendimento, quando tem uma má impressão quando ele entra no estabelecimento, né? É muito difícil e também caro, tá? Trazer de volta um cliente perdido ou mesmo aquele que não conseguiu se satisfazer nas necessidades que estava à procura, né? No não há uma segunda chance para termos uma primeira impressão. Então, a primeira impressão tem que sim fazer toda a diferença, né? O que mais, né? Então, a apresentação pessoal. A apresentação pessoal é muito importante. Por quê, né? No início a gente falou sobre isso, né? Alguns cuidados são essenciais. Essenciais, gente. Quando a gente fala sobre apresentação pessoal, né? Tomar um banho, cuidar sempre com higiene, unhas limpas, cabelos cortados e penteados, são itens, né? Barbas bem feitas, né? Sempre estar com higiene em dia, isso faz toda a diferença, né? Roupas limpas e conservadas, sapatos limpos, né? Use o crachá de identificação, porque o crachá diz que você realmente trabalha ali e que realmente você faz parte daquela equipe de trabalho. Então, isso faz sim toda a diferença, né? Cumprimento caloroso, né? Às vezes ouvimos as pessoas comentar que conhece alguém, né? Ou que tem um aperto forte, né? Então, os apertos de mão, vamos entender um pouquinho, né? Quando ele é frouxo, o aperto de mão frouxo, ele transmite apatia, né? Ou pouco interesse. Quando ele é forte demais, ele transmite agressividade ou mesmo pode causar um mal-estar. Agora, quando ele é um aperto de mão firme, ele demonstra interesse, compromisso e um alto nível de energia. Então, faz sim toda a diferença, né? E quando falamos de atendimento, não podemos deixar de citar isso, né? O atendimento está na linha de frente, né? O atendente está na linha de frente e é responsável pelo contato, além de representar a empresa neste momento, né?
para transmitir confiança, confiabilidade, segurança, bons serviços e cuidados, se faz necessário também ter uma boa apresentação pessoal. E daí vem as gírias no atendimento, né? As gafes que a gente faz, né? Então vamos lá, algumas coisas que a gente precisa estar se policiando, né? Se coçar, mascar chiclete, cuspir, né? Ou tirar meleca, né? Do nariz, isso é nojento, claro, né? Comer na frente de clientes, gritar com uma outra pessoa pedindo algo, né? E bocejar são gafes assim muito sérias em relação à postura, né? E também existe os chavões, né? Ou as gírias que a gente fala, né? Qual tá ligado, né? O cliente ele tem que ter um tratamento o mais cordial possível, né? Porque ele vai saber que ele está lidando com um profissional realmente. Momento da verdade. Então, 3 fatores são importantíssimos, né? O quais são? A hora, a pessoa e a atividade. A hora é o presente, é aquele momento, é a hora, né? É agora, né? A pessoa é a pessoa que está à sua frente, é o nosso cliente. Ele é a pessoa mais importante que a gente tem naquele momento. É ele que nós temos que atender, é ele que tem que sair dali com uma boa impressão. E a nossa tarefa, né, é atender as necessidades dele, fazer o possível para atender as necessidades dele. Quando não se faz possível isso, a gente pode pelo menos tratar de forma mais cordial possível, fazer um atendimento mais profissional possível para que aquele cliente saia, mas diga, opa, não consegui aquele produto que eu queria naquela loja, mas o atendimento deles é excelente. Tele e imagem, né? A nossa imagem é através do telefone. Se eu atendo um telefone assim dizendo, boa tarde, aqui é a Sheila, da empresa tal, fica uma situação bem chata, né? Agora se eu digo, fulana de tal, boa tarde, né? Faz toda a diferença. Em que posso servi-lo, né? Posso ajudá-lo? Ele vai fazer com que o cliente veja a empresa como sendo grande, como que essa empresa tem profissionais de qualidades, né? Então, o atendimento faz sim toda a diferença. Aspectos psicológicos do atendimento, né? O que seria esses aspectos psicológicos do atendimento? Essa palavra aí que faz com que a gente pense, né? Empatia. Nossa, que frase mais forte, né? Empatia. O que é a empatia? É eu me colocar no lugar do outro. A frase por si já diz, né? Pode ver que o nosso desenho ali, o balconista está se vendo atender ele mesmo, né? Então, atendam o cliente como gostaria que você fosse atendido. Isso é empatia, né? Percepção, né? É a capacidade de compreender e captar a situação e o que exige sintonia, que é fundamental no processo de atendimento ao público, né? Isso faz toda a diferença, com certeza. Estado interior, como eu estou interiormente, né? Posso estar destruído por dentro, mas no momento que eu vou atender o meu cliente, eu tenho que estar sorrindo. Os meus problemas pessoais ficam lá fora. No meu local de trabalho, eu não posso tratar mal nem ao cliente, nem aos meus colegas de trabalho, porque eu estou mal, certo? Isso é fundamental. Então, o nosso estado interior pertence a nós apenas, não ao cliente que vamos atender. Quando falamos em envolvimento, falamos em nos envolver com o cliente, no sentido de que quando nos colocamos como cliente, né, na posição do cliente, saberemos com mais facilidade o que queremos, né, e o que o cliente está buscando, né? Então, o envolvimento é de extrema importância. E é claro, né? Um sorriso muda o mundo. Isso faz sim toda a diferença, né? Precisamos sempre sorrir na hora do nosso atendimento.
não se faz um bom atendimento, não se transmite uma boa impressão se o nosso sorriso não estiver estampado no nosso rosto, certo? E você seria, né, seu próprio cliente? Essa frase é para vocês pensarem, né? Quem já trabalha na situação, quem não trabalha ainda, você seria seu próprio cliente? Sempre pense em soluções, seja proativo, né? E saiba conviver com quem é diferente de você. São esses as 3 situações que devemos sempre estar colocando em prática, né? Vendo o que podemos estar fazendo em cada uma delas, ok? E é claro, né? Pratique a gentileza todos os dias. Quando somos gentis com o nosso próximo, né? Com o próximo, estamos mostrando o nosso caráter, como somos realmente dentro do nosso interior. E tarefa, então, né? Vamos dizer assim, a nossa atividade é veja o filme Porta em Porta, né? Paciência e persistência. Bem interessante. Quero novamente que vocês façam um resumo dele e o que vocês destacam em relação ao que a gente viu hoje, certo? Então, né, gente, essa figura ali, ela mostra bem certinho, né? O nosso cliente, ele é o centro, é a nossa atenção, é para eles que devemos trabalhar em conjunto, tá? Então, dúvidas estou à disposição. Mandem foto da atividade, né, da redação, do texto que vocês elaborarem após verem o filme, né? Bom estudo a todos!